Preparados para aprender a fazer de vez aquele arroz soltinho clássico da culinária brasileira e mais um arroz com vegetais e uma opção low carb? Vamos lá? Olá, eu sou a Mariana Thalita e no vídeo de hoje nós vamos fazer 3 preparos. O primeiro é o arroz soltinho clássico, aquele que é a dupla perfeita do feijão, que é um ícone da culinária brasileira. O segundo é um arroz com vegetais, porque a gente precisa pôr vegetais na alimentação, né? E eu amo trabalhar com os vegetais e esse arroz fica super aromático, delicioso. E a terceira opção é um chuchu refogadinho bem pequenininho, porque caso você esteja aí tentando evitar de colocar tanto carboidrato na sua refeição, queira tirar o arroz por algum motivo, você vai ter um preparo que combina super bem com o feijão e vai dar uma alegria no prato. O arroz soltinho começa na escolha do arroz. Existem muitos tipos de arroz e há uma classificação bem básica que é arroz de grão longo e arroz de grão curtinho. O arroz de grão curtinho vai ser o próprio para fazer risoto ou alguma preparação que seja mais empapada. O arroz japonês também ele é bem pequenininho, então é um arroz que forma assim como uma papinha, algo mais cremosinho. Quando a gente quer fazer arroz soltinho, a gente precisa escolher um arroz de grãos longos. Então, um arroz super comum que fica soltinho é o arroz agulhinha. Você pode escolher esse, é o que a gente vai fazer aqui, é o arroz branco. A proporção perfeita é 1 xícara de arroz para 2 xícaras de água. Se você for fazer mais arroz, você vai dobrando e vai respeitando essa proporção. Então você já coloca a água para ferver ali na sua chaleira, na chaleira elétrica, que é o meu caso, ou então aqui no fogo mesmo, enquanto você vai picando a cebola, que vai ser a base do nosso refogado. Escolhido o arroz certo, nosso primeiro passo será o corte dos temperos enquanto a água ferve. Em seguida vamos refogar meia cebola em 1 colher de sopa de azeite. Aqui você poderia também estar utilizando o alho amassadinho, mas aí o truque é o seguinte, é não colocar o alho no mesmo momento da cebola. Primeiro você põe a cebola e quando a cebola já estiver bem murchinha, aí que você coloca o alho, porque senão ele queima. E além disso, o refogado é mexendo sempre, porque a cebola está bem pequenininha, então se você deixar ela aqui na panela sem mexer, algum pedacinho dela pode acabar queimando. E nunca deixa nenhuma cebola assim na parede da panela, sempre coloca elas lá no fundo da panela para que elas dourem ali por igual. E por fim, o último ponto bem importante é não deixar essa cebola tão amarelada, tão dourada, porque senão ela deixa o arroz amarelinho também. E o nosso resultado que a gente quer aqui é um arroz bem branquinho e soltinho. Então se você quer esse arroz também, deixa a cebola só murchinha, mas sem dourar tanto assim. E quando a cebola estiver murcha, você acrescenta 1 xícara de arroz na panela e começa um mexe-mexe para que cada grão de arroz fique com uma camada de gordura. Com esse mexe-mexe vai acontecer a gelatinação do amido, que estimula os grãos a ficarem separados uns dos outros e ajuda o arroz a ficar soltinho. Alguns minutinhos depois de mexer o arroz, acrescente 2 xícaras de água na panela. E é melhor que você meça para ter certeza que vai dar certo. 1 folhinha de louro dá uma elevada nos sabores e eu aconselho a pôr sempre. Quando a água secar e chegar no nível do arroz, tampe a panela parcialmente e reduza o fogo para baixo. Com um garfinho você vai furando e vendo se a água já secou e quando já estiver secado estará prontinho. Prove, veja se já está cozido, se não você acrescenta um pouquinho mais de água quente. Se estiver, desligue o fogo e deixe que o arroz termine de cozinhar o finzinho com o calor residual da panela.
Na hora de servir, solte os grãos com um garfo dessa maneira assim e coloque em uma vasilha de bordas altas para que não esfrie tão rápido. E a missão arroz soltinho foi finalizada com sucesso, beleza na mesa. Se no outro prato era um arroz branquinho, aqui vai ser um arroz super colorido e aromático. Vamos utilizar os talos do espinafre para deixar esse arroz mais interessante. Corte os cabinhos de espinafre bem pequenininho e ralhe a cenoura e vamos seguir os passos anterior, colocando uma colher de sopa de azeite na panela e refogando uma cebola e acrescentando uma colher de sopa de açafrão. E esse é o segredo para o nosso arroz ficar super amarelinho e diferente. Meia xícara dos cabinhos de espinafre e uma xícara de cenoura entram na panela com um alho bem picadinho. Então mexa mais para que todos esses vegetais fiquem envolvidos com a gordura. Em seguida, acrescente uma xícara do arroz cru e mexa mais, seguindo o mesmo processo que eu expliquei anteriormente. Lembrando que as medidas certinhas estarão escritas aqui na descrição desse vídeo. Acrescente 2 xícaras de água na panela e quando a água chegar no nível do arroz, você tampa a panela pela metade e depois vai conferindo se a água já secou, com a ajuda de um garfinho. Quando a água secar completamente, desligue o fogo e tampe a panela para que o arroz termine de cozinhar com calor residual. E pronto, só servir em um potinho também de bordas altas. Agora os seus talinhos de espinafre terão um fim muito mais legal do que o lixo, né? E a nossa última preparação vai ser um chuchu refogadinho, cheio de temperos e aromas. Ele vai ser cortado bem pequenininho, de maneira que combina muito bem com o feijão também. Então você pode colocar o chuchu e uma conchinha de feijão em cima desse chuchu, que vai ficar delicioso. Eu, pelo menos, adoro. E aqui quem entra no lugar do arroz é o chuchu. E vamos cortá-lo bem pequenininho em cubinhos bem pequenos. Para isso você descasca com um descascador de legumes e seca bem, porque se ele ficar gosmentinho na hora de cortar, fica um pouco perigoso, então toma muito cuidado. Vamos obter cubinhos bem pequenininhos de chuchu para que ele faça as vezes de um certo arroz, digamos assim, e combine muito bem em um prato. Cubinhos cortados, vamos refogar meia cebola em uma colher de sopa de azeite e vamos acrescentar uma colher de chá de cominho. Não exagera para o sabor não ficar tão forte. 2 dentinhos de alho amassado e é a hora que o chuchu entra na panela para ser refogadinho. Tempere com sal e uma colher de sopa de orégano e mexa ocasionalmente, deixando sempre em fogo baixo para que ele fique macio sem queimar. E prontinho, você já vai ter o seu chuchu refogadinho em cubinhos, que pode fazer as vezes de um arroz. E é isso, pessoal, 3 preparos com comida de verdade, bem tranquilos, com as proporções bem certinhas e uma receita bem explicadinha. Mais detalhes dessas receitas e ela escrita vai estar lá no meu site. Daí é só você conferir o link aqui embaixo que eu vou deixar para vocês. E se vocês estiverem precisando de mais criatividade com vegetais, eu tenho um e-book que se chama Criatividade com Vegetais, no qual eu exploro vegetais um a um, dando receitas com eles. Vou deixar o link dos meus materiais aqui embaixo para vocês verem também. Se testou alguma receita desse vídeo ou alguma receita minha, me manda foto lá no Instagram. Eu adoro ver a receita de vocês, porque significa que vocês estão colocando na prática e eu fico muito feliz com isso. E também deixe o seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de curtir o vídeo. Vejo vocês na próxima. Tchau!